Bom dia, feliz Páscoa a todos. E nessa data tão importante, eu não poderia deixar de passar para comentar sobre, né? Como todos sabem, a Páscoa ela começa lá com o povo de Deus escravo no Egito, quando o Senhor manda a Moisés que liderasse a libertação do povo hebreu, né? E naquela noite, Deus pede para que o povo hebreu sacrificasse, né, um cordeiro e aspergisse o sangue daquele cordeiro no umbral da porta, para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele não matasse o primogênito, o filho primogênito de cada família, né? E depois disso que aquela família ela se reunisse, né, e comesse, né, a carne daquele cordeiro junto com ervas amargas para que o povo lembrasse depois que saísse de lá o quanto a vida deles era amarga e difícil, né, como escravo. E aí eles fazem isso e a Bíblia diz assim que quando o anjo da morte passa pelo Egito, ele mata todo o filho primogênito das famílias, onde não tinha um sangue do cordeiro aspergido na porta da sua casa, certo? E aí depois, muito tempo se passa, né, muitas coisas acontecem, e essa data era celebrada com muita festa, todos os anos pelo povo judeu, né, pelo povo hebreu. E para nós, a gente comemora a Páscoa por causa do sacrifício de Jesus, né? Porque a gente entende que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício dos sacrifícios, né? Ele não foi um sacrifício apenas por um povo, mas por todos os povos, né? A gente entende que o sangue de Jesus nos proporcionou muitas conquistas, e entre essas conquistas, 5, eu gostaria de trazer rapidamente para que você conheça também, né? O primeiro benefício do sacrifício de Cristo na cruz foi o acesso a Deus, né? Hoje, graças ao sacrifício de Jesus, ao sangue de Jesus derramado numa cruz, né, nós temos acesso a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 2, e no versículo 18, diz assim que por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, tá? Então, onde nós estivermos antes, o povo de Deus, o povo de Israel, ele teria que acessar um sacerdote, esse sacerdote ouvir as suas causas, as suas queixas, os seus pecados, e depois esse sacerdote levaria a Deus. Então, o sacerdote sacrificava um cordeiro como oferta a Deus, para que Deus recebesse aquela oferta e perdoasse os pecados do povo. E Jesus, ele fez isso não apenas por um povo, mas por uma humanidade. Ele se ofereceu, ele deu-se em sacrifício em favor de todos os povos. Então, onde nós estivermos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, literalmente, no ônibus, na rua, onde nós estivermos, nós temos acesso a Deus se nós chamarmos por ele, certo? Segundo, perdão e justificação. Nós temos perdão. Em Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós alcançamos perdão e justificação por causa de Cristo. Jesus, ele fez com que, além de nós termos acesso ao Pai, onde nós estivermos, quando nós pedimos perdão, ele nos perdoa. Por causa de Jesus, nós temos a oportunidade de ter uma nova vida. Nós somos justificados, certo? Terceiro, Jesus nos proporcionou uma nova vida a todos aqueles que creem, que acreditam e que desejam. Em 1 Coríntios 5,17 diz que se porém alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que novas coisas surgiram. Nós podemos ter uma nova vida. Você pode ter uma nova vida a partir de agora, a partir do momento em que você decidir, em que você crer em Cristo, você tem a possibilidade de ter uma nova vida, certo? E aí, a gente vai para a quarta conquista, que é a vitória sobre a morte. Em Atos 2:24 diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. Muitos de nós temos muito medo da morte, muito medo da morte. Existem pessoas que têm pavor da morte, mas eu digo para você que a palavra de Deus nos garante que em Cristo, a Bíblia diz assim que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Nós não precisamos temer a morte, porque sim, nós passaremos pela morte, mas para uma nova vida, para uma vida eterna com Cristo, com Deus, para uma vida eterna de felicidade. Então, Cristo nos proporcionou isso. E o quinto e o último, uma vida abundante enquanto forasteiros nessa terra. Porque nós não acreditamos que... Nós cristãos, nós não acreditamos que esse é o nosso lar eterno, mas nós acreditamos que estamos aqui como um povo que não pertence a este lugar.
que somos forasteiros e que um dia voltaremos para casa. Mas enquanto nós estivermos aqui, o nosso Deus, Ele nos abençoa e Ele providencia todas as coisas para nós. Ele nos dá uma vida abundante, de dentro para fora. Nós não precisamos buscar em vários lugares pela felicidade, pela vida abundante. Mas nós temos uma fonte, e essa fonte é Cristo, essa fonte é Deus, é o seu Espírito, né? Em Lucas 11:9 diz assim, o Senhor Jesus nos diz assim: eu digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e vocês acharão, batam e abrir-se-vos-á. Ou seja, se nós batermos, a porta vai abrir. Mas quantas são as vezes que nós esquecemos de bater, esquecemos de pedir, nós esquecemos de buscar, nós não buscamos. Nós buscamos a Deus como se Ele fosse a opção do desespero. E ficamos confiando na força do nosso braço. Então eu quero dizer a você, você não precisa confiar na força do seu braço. Descanse em Deus, busque ao Senhor, faça a sua parte, claro, mas confie que o Senhor proverá todas as coisas para nós. Amém? Então é isso que eu quero trazer para você nessa manhã de Páscoa. Aqui, que eu tô aqui na minha casa com chocolates. Coma chocolate, sim, pode comer chocolate. Porém, não se esqueça que se nós temos uma vida abundante, se nós temos a oportunidade de sermos ouvidos por Deus, termos acesso a Ele, é graças ao sacrifício de Cristo. Que a sua Páscoa seja muito abençoada em nome de Jesus. Tchau.